Graça e paz, meus amados irmãos, meus amados amigos em Cristo. Eu sou o pastor Mário Bai e esse aqui é o programa Conversa com o Pastor, o seu programa de toda segunda-feira, onde trazemos sempre um tema relevante da palavra do nosso Deus, um tema bíblico, um tema doutrinário, enfim, um tema especial para o conhecimento dos amados irmãos. Vou pedir para que você, se é a primeira vez que nos visita, se inscreva no nosso canal, ative aí as notificações para que você sempre possa estar inteirado, dos nossos programas e também para que você possa acompanhar os demais programas que nós temos trazido no Conversa com o Pastor. Semana passada tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre os segredos do Adventismo com o irmão Rodrigo. Enfim, você pode depois checar ali na nossa playlist ali todos os nossos vídeos, tá bem? É isso então, sem mais delongas, gostaria de apresentar aí o irmão Tiago Ferreira, que vai conversar conosco nessa noite. Boa noite, irmão Tiago, muito obrigado pela presença, é um prazer ter o irmão aqui conosco. Boa noite, pastor Mário, tudo bem? Prazer é meu, agradeço o convite, fico muito feliz aí de ser prestigiado com esse convite. Maravilha. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os 5 pontos do arminianismo, remonstrância, enfim, falar um pouco sobre essa questão, que tem até envolvido aí uma dificuldade, A gente conversava em off antes do programa, tem envolvido alguma dificuldade aí com a igreja brasileira. Bom, irmãos, esse programa ele não é ao vivo, Tem alguns compromissos, o irmão Tiago também. Então nós estamos gravando ele na noite de sexta-feira, tá bem? Mas você, hoje, na segunda-feira, está nos acompanhando. Então acompanhe a gente, mande aí o seu boa noite, tá bem? Também as suas considerações, Bom, irmão Tiago, tive a oportunidade de conhecê-lo, em um fórum de WhatsApp, um grupo de WhatsApp de apologética e sistemática, onde a gente fala um pouco sobre seitas, sobre heresias, enfim, Como diz um irmão amigo meu, a gente fala um pouco mal dos outros, Obrigado. Apologética não é isso, tá bem, irmãos? É a gente falar sobre heresias, para defesa da sã doutrina, E, enfim, ele até vizinho aqui em Ribeirão Preto, é da cidade de Monte Alto, Então, ele muito ativo no fórum ali, eu convidei ele para a gente falar um pouco sobre esse assunto, Irmão, a princípio, antes da gente falar um pouco sobre os pontos do arminianismo, a gente tem observado nos dias atuais, uma certa celeuma, e eu acho que essa é a palavra até adequada, uma certa celeuma nessa questão de arminianismo, calvinismo, Parece Fla-Flu, parece Lula-Bolsonaro, é uma coisa, A briga, uma coisa, E, e as pessoas acabam se tornando tão extremas, nessas coisas e acabou até, enfim, levando a discussão a um sentido completamente contrário, à palavra de Deus. A gente comentava antes, de entrar aí no ar, antes de iniciar a gravação, como que isso tem se intensificado, né, nos dias atuais e até mesmo no caso da minha denominação, eu sou um pastor batista, até mesmo igrejas batistas, têm se dividido, pastores batistas, talvez da mesma cidade, têm até deixado de ter comunhão por causa dessas coisas. Eu queria que o irmão falasse um pouco como que o irmão tem visto essa questão aí, essa polaridade da igreja brasileira, e eu creio de muitos outros países também, entre calvinismo e arminianismo. Tá certo. Que o protestantismo sempre teve uma dificuldade, em alguns temas ali, não é novidade para ninguém, sempre tivemos algumas peculiaridades aí que trazem essas divergências. A questão do calvinismo e do arminianismo, que estão dentro da doutrina da salvação, a soteriologia, não é diferente. Nós estamos falando aí de um debate que se começa ali no finalzinho do século XVI para início do século XVII, e isso continua até hoje. Nós estamos falando de século XXI já.
O que infelizmente tem acontecido, pelo menos na minha ótica, o que eu tenho acompanhado, o que eu tenho participado, é que pessoas na internet, né, principalmente em grupos de WhatsApp, Facebook, normalmente pessoas leigas no assunto têm criado uma divisão tão grande que não é necessário. É uma coisa que já está fugindo do controle. Como você acabou de falar, né, pastor? Parece até briga política, Bolsonaro e Lula, essa coisa, né, direita e esquerda, socialismo, capitalismo, né? Não é necessário essa briga toda, essa divisão toda. E eu vejo que isso é muito fomentado na internet, principalmente por pessoas leigas, né? Quando eu falo leigas, eu quero dizer assim, pessoas que não estão à frente de ministérios, pessoas que normalmente não estão à frente de nenhuma igreja, que não têm formações teológicas, né? Não têm um estudo acadêmico aprofundado, ou até mesmo não podem nem ser considerados, talvez, autodidatas. São pessoas que viram um vídeo ou outro, leram talvez um artigo ou outro, ou simplesmente foram na onda ali da internet e repetem coisas desnecessárias. É claro, existem também teólogos e pastores que participam desta briga, mas é algo bem desnecessário. Na minha opinião, não é preciso chegar nesse ponto. É possível termos unidade mesmo em meio à nossa diversidade. Né? A gente pode pegar aquela célebre frase de Agostinho de Hipona, né? No essencial, unidade e nas demais coisas, liberdade. Nós podemos ter essa diversidade de ideias ali sem perder a comunhão uns com os outros. Não é necessário essa divisão, essa briga, essa proporção que tem se tomado, né? Exatamente, né? O irmão falou de um fórum de internet. Teve um rapaz outro dia aí, é como você disse, né? Não era alguém que lidera o ministério, ele simplesmente colocou ali uma foto do inferno e escreveu embaixo assim, arminianismo, né? A doutrina do inferno, sabe? Umas coisas que eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Com a cabeça das pessoas, né? Por que isso, né? E é o que eu falei, né, irmão? Acaba fomentando um debate que poderia ser saudável, né? Que poderia realmente levar a troca de ideias, a troca de conhecimentos da palavra de Deus, se tornou uma guerra aberta, né? E obviamente, como até eu mencionei por mão, né, no começo, quando a gente conversava em off, e quero também falar para você que nos acompanha, hoje nós vamos falar sobre a remonstrância, os pontos do arminianismo, né? É, talvez comparando um pouco com a questão do calvinismo, da tulipa, enfim, mas nós não estamos aqui para resolver um problema, né, irmão? Em uma hora de programa, um problema, uma divisão de 400 anos do pensamento cristão, né? Nós não temos essa pretensão, né, de trazer algo assim completamente definitivo, mas até como eu conversei com o irmão, né, detidamente, explicar, né, a nossa cosmovisão sobre os pontos, né, que nós vamos abordar, né? E, enfim, né, não adianta a gente querer resolver toda essa situação, né, em uma hora aí de programa, né, e nem vamos fazê-lo, né, uma discussão como a gente viu, né? E uma coisa também que é interessante, eu comentava, é um outro assunto, mas que está dentro da ideia também daquilo que nós vamos falar hoje. Eu conversava com o irmão Rodrigo, do canal Para Que Possamos, foi a conversa anterior, faz um trabalho interessante na internet. A gente comentava, ele falava para mim, pastor Mário, eu não participo de debate, né? Por quê? Porque o debate ele só fortalece o lado da pessoa, né? Então, a pessoa, quando ela vai para um debate, ela acaba fechando-se na posição dela, né? E acaba num. Opa, acabou que o irmão nos deixou aqui, né? Mas não tem problema, depois eu retomo aqui, né, com ele, né? Mas o que acontece, né, explicando aqui para o nosso espectador,
O debate ele acaba fortalecendo um lado, né? O irmão já voltou aqui, deu uma caída na internet, irmão. Acho que Mas foi uma oscilação na internet aqui. não, sem problema, né? Mas nós voltamos aqui. Então, é interessante, e ele comentava isso, que o debate ele só fortalece um lado, né? O lado que a pessoa já acredita. Então, assim, às vezes o debate até é inócuo, porque poucas pessoas acabam mudando, né, a posição delas, enfim, aquilo que elas já acreditam, né, ou aquilo que elas já têm a convicção que elas já estão formadas, né? Então, hoje, a nossa ideia aqui mesmo é apresentar, né, a crença, né, do facts, né, a remonstrância, enfim, para o conhecimento dos irmãos, enfim, e cada um dentro da palavra de Deus, daquilo que compreende pelas Escrituras, vai então julgar, né, aquilo que realmente é bíblico na sua concepção. Assim sendo, o irmão Tiago, né, vamos falar inicialmente sobre a depravação total. A depravação total. Irmão, o que é a remonstrância? O que o arminianismo acredita, né, nesse ponto da depravação total? Esse é um ponto até, vamos dizer assim, ele não é tão polêmico, mas ele é mal entendido, né? Tem muitas pessoas que acreditam que o arminianismo não defende a depravação total, o que é um erro. O arminianismo defende, sim. Armínio foi claro sobre isso, os remonstrantes foram claros sobre isso, John Wesley foi claro sobre isso, e todos os arminianos desde então têm sido claros. Se uma pessoa não defende a depravação total, ela não pode ser considerada uma arminiana. Esse é um ponto-chave da nossa discussão. Por quê? Quando nós vamos analisar as outras vertentes, vamos falar ali, começando lá atrás, lá na patrística, com Agostinho e Pelágio. Agostinho defendia, claro, a depravação e Pelágio não. Na posição que Pelágio defendia, ou pelo menos aquela que o pelagianismo ficou conhecida, o homem ele consegue, pelo seu próprio livre-arbítrio, buscar a Deus, desejar a Deus, ir até Deus, dar o passo em direção à sua salvação, crer em Deus, né? Inclusive perseverar, consumar ali a sua fé, a sua obediência e a sua perseverança para com Deus, sem a necessidade de uma atuação especial da graça. Por que eu falo especial? Porque Pelágio ele defendia a graça de Deus. No entanto, para Pelágio, a graça ela era natural. O livre-arbítrio era a graça de Deus. E para ele, todos os homens têm livre-arbítrio. Um livre-arbítrio não enfraquecido. Certo? Um livre-arbítrio igual de Adão. Não é enfraquecido. Ele é capaz, por si mesmo, na sua própria energia, de ir até Deus e consumar-se. Não significa que para Pelágio não era necessário Cristo. Ele era necessário, ele é o Salvador. Mas para Pelágio, ali no pelagianismo, o homem ele consegue fazer isso sozinho. Tá? Ele não precisa. A graça ela seria mais um auxílio para ele, um fortalecimento com o qual ele consegue fazer aquilo que ele já pode mais facilmente. Certo? É como se fosse, vamos citar um exemplo aqui. Eu posso caminhar 2 quilômetros. Eu tenho essa capacidade. Porém, se eu tiver uma moto, eu vou mais fácil. Certo? Seria mais ou menos isso. A graça é um apoio que o auxilia a fazer mais facilmente aquilo que ele já pode fazer. Um pouco depois desse debate, nós vamos ter ali o semi-pelagianismo, que é apresentado já um livre-arbítrio enfraquecido, onde o homem consegue buscar a Deus, desejá-lo e dar o primeiro passo, porém, para consumar, para perseverar, para manter-se ali, é necessário a graça de Deus. Então, o homem vai a Deus e Deus completa aquilo com a graça. Então, o homem consegue dar o primeiro passo e Deus consuma aquilo com a sua graça sobrenatural. Então, nós temos um livre-arbítrio enfraquecido no semi-pelagianismo, que pode iniciar, mas não consegue consumar. Já na visão arminiana, não é assim que funciona. Para o arminianismo, a depravação do homem é total. O que significa, primeiramente, uma depravação total? Bem, nós entendemos que o pecado de Adão, lá no Éden, foi o pecado original. Foi aquele que quebrou ali
aquele pacto que Deus tinha feito com ele quando disse para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele desobedece e come aquele fruto, ali está o pecado original, o primeiro pecado no relacionamento do homem para com Deus. Com essa atitude de Adão, aquilo gerou uma natureza caída, certo? Todas as capacidades de Adão para com o bem espiritual, elas foram perdidas. Para o Jacó Arminio, ele entendia que Adão, ele tinha essa capacidade dele e era auxiliado pela graça. Mas a partir do momento que ele peca, ele perde todas as capacidades para o bem espiritual, certo? E isso acarreta que toda a descendência de Adão, isso é, toda a raça humana, ela se torna caída. É nesse sentido que nós falamos de uma depravação total. O pastor Kleber, eles têm um livro chamado Depravação Total, da coleção Arminianismo, né, o Kleber Maia, e nele ele explica que a depravação ela é total em 3 sentidos. O primeiro sentido, ela é total porque ela atingiu toda a raça humana. Todos os homens foram encerrados debaixo da desobediência. Como fala Paulo, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se tornaram inúteis, todos extraviados. Paulo explica isso em Romanos. Esse é o primeiro sentido da depravação ser total. Todos os homens caíram em pecado, né? Todos os homens se tornaram depravados. O segundo sentido, ela é total porque ela abrange o homem por inteiro, todos os seus poderes, todas as suas faculdades, né? Todas as suas capacidades. Então, o homem por inteiro, ele é atingido pelo pecado, em todos os âmbitos do seu relacionamento, seja o espiritual, seja o social, seja o natural, seja consigo mesmo. Todas as faculdades, poderes dos homens, né, as capacidades humanas, ela foi atingida pelo pecado. John Wesley vai até argumentar que o homem perde, né, a sua imagem moral de Deus. Enfraquece no social, mas ele perde a sua moral. Ele se torna realmente totalmente cego, depravado e morto, né? É aí que entra o terceiro aspecto do total. O homem está morto espiritualmente. O que significa isso? Significa que o homem está alienado de Deus, separado de Deus. O pecado do homem faz separação com Deus. Deus é santo e nele não pode haver pecado. O homem, sendo pecador, está separado. E com isso, o homem é incapaz de buscar a Deus. É aí que entra a depravação total. E é aí que o arminianismo ele vai se diferenciar do semi-pelagianismo e do pelagianismo com respeito a esse tema, né? Enquanto para o pelagianismo o homem tem as capacidades de iniciar e consumar, e no semi-pelagianismo tem a capacidade de iniciar e precisa da graça para consumar, para Jacó Arminio, e no arminianismo em geral, o homem não tem capacidade nenhuma. Os demonstrantes escreveram que os homens eles não podem de si mesmos e nem na energia do seu próprio livre-arbítrio, seja pensar, desejar, buscar ou ir até Deus. É necessário que a graça atue, e não apenas auxiliando, ela não apenas ajuda, ela tem que gerar essa capacidade que o homem não tem. É aí que entra, então, a questão da depravação total. Os homens, eles são totalmente incapazes de buscar a Deus, de ir até Deus, de dar o primeiro passo. A graça ela é necessária para o início, para a continuação e para a consumação de todo bem espiritual, que Arminio também vai chamar às vezes de bem verdadeiro, que é aquele bem honesto, né? O bem, digamos assim, no seu modo mais puro, o bem em si mesmo, que é o bem espiritual, como, por exemplo, é a fé, o amar a Deus de todo o coração, etc. O homem não tem essas capacidades por si. Ele necessita que a graça gere nele isso. Uhum. O que se diferencia essa depravação total no arminianismo do calvinismo, irmão? Normalmente, nada. A depravação total seria um ponto em comum. O que às vezes nós vamos encontrar é uma diferença entre a depravação ser extensiva e a depravação ser intensiva. O que significa isso?
Extensiva, como o nome já diz, ela é extensa, né? Ela abrange o homem por inteiro, todas as suas faculdades, né? Todos os homens, torna-o incapaz, etc. Mas ela não é tão profunda, ela não é intensa ao ponto de transformar os homens, por exemplo, em demônios. Os homens não chegam, eles não são malignos ao ponto de serem demônios, certo? Então ela não é intensiva nesse sentido. Ela tem uma intensidade, sim, que causa sua incapacidade, essa depravação moral, essa pecaminosidade em tudo que faz. Mas não significa, por exemplo, que o homem não tenha a possibilidade de fazer o bem natural. O que seria o bem natural? Seria, por exemplo, o homem, como Jesus fala, né? O filho pede ali o alimento, ele não vai entregar o escorpião, a cobra para o filho, ele vai entregar o pão. Esse é um bem Sim. natural. Não tem nada a ver com a salvação, não é um mérito para a salvação, né? Não move Deus a salvar ninguém, mas é um bem natural, certo? Por mais que esteja manchado com o pecado, o homem não se tornou um demônio. Então, a gente só pode fazer esse tipo de diferença. A depravação ela é extensiva, atinge o homem por inteiro, todos os seus poderes, todos os homens, incapacita ele totalmente, mas não é intensiva ao ponto de transformar o ser humano num demônio. Ele não é maligno em qualquer coisa, né? Como eu citei, o bem natural, por exemplo, o homem tem capacidade de fazer. Exatamente. É como o irmão disse, né? Está lá em Romanos, que todos pecaram e destituídos, separados estão aí da glória de Deus, né? E por conta desse pecado, né? E é interessante, né? A gente busca na palavra de Deus, mas isso é uma constatação, porque a pessoa natural sem Cristo, ela não tem qualquer discernimento nas coisas espirituais, né? Eu já fui uma pessoa, eu sou salvo graças a Cristo, né? Mas eu já fui uma pessoa que era perdida, né? Eu não tinha qualquer noção das coisas. Eu não buscava Deus, eu não estava nem aí, né? Eu não tinha mente. É como o irmão bem mencionou, né? Era uma pessoa alienada para a verdade espiritual, né? Então isso, além de ser uma verdade na palavra de Deus, a gente realmente pode constatar, né, isso na nossa própria vida, né? Paulo E chama, creio. né? Ele fala que éramos sem Deus no mundo, né? E a palavra grega ali significa ateus, sem Deus, né? Esse éramos nós antes da graça nos alcançar. Éramos pessoas totalmente depravadas, sem Deus, seguindo aí o curso desse mundo, né? Exatamente. Bom, vamos para o segundo ponto, irmão. A expiação ilimitada. O que, que a remonstrância entende, né, o arminianismo entende pela expiação ilimitada? Tá ótimo, esse é um bom ponto. Esse sim é bem polêmico. Uhum. Esse causa aí algumas divisões, apesar de termos aí entre os nossos irmãos calvinistas aqueles que defendem também uma expiação limitada. Talvez não com essa nomenclatura, mas existem alguns grupos aí de calvinistas, né, conhecidos como calvinistas de 4 pontos, que defendem uma expiação ilimitada. Também tem os amiraldistas, né, que seriam um tipo aí de calvinistas de 4 pontos. Mas vamos lá. Quando nós falamos de expiação ilimitada, né, ou expiação universal, expiação para todos, o que nós queremos dizer é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se torna homem, ele assume a natureza humana e em seu corpo ele morre por toda a raça humana. Ele morre por todos os homens, né? Como diz textos bíblicos, por exemplo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E ele é propiciação não apenas pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro. E quando nós vamos analisar ali para João, quem somos nós na epístola? Quem somos esses nós? Para ver, João está falando assim: nós somos de Deus, o mundo jaz no maligno. Então aqui nós temos o discernimento de quem somos nós e quem são o mundo. Né? Nós somos de Deus, o mundo jaz no maligno. Ele é propiciação pelos nossos pecados e também pelos do mundo. De nós que somos de Deus e do mundo que jaz no maligno. Para João, então, essa propiciação ela é geral. Quando nós falamos da expiação ilimitada, nós não estamos falando de universalismo. O que significa isso? Né? Significa aquela ideia que
todos vão ser salvos. E todos os seres humanos vão ser salvos no final. Ou o universalismo exagerado seria até que todas as criaturas, inclusive os demônios, seriam salvos no final. Né? Nós não cremos nisso. O arminianismo defende que haverá salvação e haverá também condenação. A expiação ser ilimitada significa que Jesus ele morre por toda a raça humana, sem acepção e sem exceção. Todos os homens são uma massa caída de pecado. Todos se fizeram inúteis. Todos se extraviaram. Então não tem ninguém especial, ninguém melhor que ninguém. Depravação é total. Por isso, Deus, na sua vontade soberana, ele decide, então, entregar Jesus Cristo por todos. Deus amou o mundo. E mundo, né, de João 3,16 ali, ele fala de toda a raça humana, certo? Não é o cosmos, criação, mas é toda a raça humana caída. Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, certo? A expiação, ela é suficiente para todos. Suficiente para todos. Nós acreditamos que o sangue de Cristo ele tem valor universal para todos. Ele tem também ele é propiciado, né, para todos. Ele é preparado para todos e ele tem essa suficiência para todos. Por isso que nós chamamos de uma expiação ilimitada. Na fórmula que nós usamos no arminianismo, nós podemos dizer que a expiação de Cristo ela é suficiente para todos, mas ela é eficaz salvificamente nos que creem, nos eleitos, certo? Por quê? Porque todo mundo é abrangido por a morte de Cristo, mas ela vai ser aplicada mediante a fé ali naqueles que creem, mediante a fé nos eleitos. Então nós fazemos essa distinção, ela é ilimitada em sua suficiência, na sua intenção de ser por todos, mas na sua aplicação, ela é objetiva, ela é para os que creem. Mesmo porque a Bíblia tem, né, um versículo que fala né, Deus até queria a salvação de todos, né? Deus quer que todo homem venha ao conhecimento, né, da verdade. Mas a gente sabe que, né, isso não vai ser uma realidade para todas, né? Para todas as pessoas. Infelizmente, algumas pessoas não vão ser alcançadas pelo sangue do Cordeiro porque elas não creram, né? Então, é, é como é como alguém que estende um presente, né? E a pessoa recusa. Sim. Né? Então, Paulo o fala presente isso de lá em Deus para a Timóteo, humanidade é pastor. Cristo, né? É verdade, com certeza. Ele é o dom de Deus ali para a salvação, né? O apóstolo Paulo fala isso lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, né? Que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade, que é Jesus Cristo. Então, esse desejo de Deus, né? A vontade de Deus ali, ela é que todos sejam salvos, né? Não é uma vontade incondicional, tá? É uma vontade condicional. Deus deseja que sejam salvos, mas em Cristo. Essa é uma questão, né? Nós vamos entrar depois nos próximos pontos ali que explicam essa, né? Vão explicar essa questão. Mas Paulo é muito claro, Deus deseja que todos sejam salvos. Inclusive, é bem importante a gente salientar sobre isso, que a escritura na escritura não existe nenhum versículo sequer que diga que Jesus não morreu por alguém. Isso é muito importante a gente frisar. Não existe nenhum versículo bíblico que diga que Jesus Cristo não morreu por alguém. O que nós vamos encontrar é que ele morreu por muitos, e isso nós encontramos. Mas Paulo também diz que o pecado de Adão atingiu a muitos. Quando ele fala de muitos, isso é o próprio Calvino vai falar, Paulo não está contrastando ali muitos com todos. Muitos, na verdade, ele é o contrário de poucos. É muitos e não poucos, certo? Não significa muitos e não todos. E sim, muitos e não poucos. E o próprio João Calvino fala sobre isso. Quando o apóstolo Paulo ele argumenta que é muitos,
Ele está simplesmente falando que não são poucos. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 5, ele fala que o pecado de Adão atingiu a muitos, né? Mas, obviamente, ele está falando de toda a raça humana. Esses muitos são toda a raça, né? Porque a raça é composta de muitos homens, né? E não são poucos. Então é o mesmo sentido. Agora, nós nunca encontraremos na Escritura nenhum versículo sequer que diga que Jesus não morreu por alguém. Então isso é muito importante. Não podemos fazer doutrina sobre silêncio das Escrituras. Nossa fé tem que estar firmada sola Escritura, tota Escritura, né? Somente pela Escritura e totalmente na Escritura. Exatamente. Na verdade, assim, a minha percepção, né, é que a expiação ilimitada, ela é muito, ela é muito superior à expiação limitada, né? Assim, não existe, se existe um ponto do calvinismo que é muito frágil, né, diante dos demais, é a expiação limitada, né? Então, esse algum outro pode até ter alguma questão, algum debate, mas esse é muito factual, né? É muito presente nas escrituras. Tem, tem muita base bíblica, né? Ao contrário da expiação ilimitada, né? Que alguns calvinistas acreditam, como o irmão bem mencionou, não todos, né? Tem alguns calvinistas que realmente têm, né, alguma ideia sobre a expiação limitada, ainda que ilimitada, ainda que não chame, que não é chamada por esse desse nome. Bom, vamos para o próximo. A graça resistível, né, que é outro ponto do arminianismo. Né? É possível o homem resistir à graça de Deus? Boa, esse é um ótimo ponto e é muito importante também. Se conecta já com o primeiro. Eu já até pincelei um pouquinho quando eu falei da depravação total. A partir desse momento, a gente já colocou a dependência do homem da graça. No arminianismo, o homem ele é totalmente dependente da graça. Porque se ele é totalmente depravado, significa que ele é incapaz, então não tem como ele buscar a sua salvação sem a graça. Né? O homem não consegue buscar a Deus. É Deus que tem que buscar o homem. Né? E Deus faz isso com a sua graça. Certo? A partir do momento que nós entendemos a depravação, automaticamente nós já entendemos a graça, a necessidade que o homem tem da graça de Deus. E no arminianismo nós costumamos usar o termo preveniente. Né? Esse termo, graça preveniente, o que significa? Preveniente significa aquilo que vem primeiro, aquilo que vem antes. Então, antes que o homem consiga fazer qualquer coisa em direção a Deus, a graça tem que vir antes. Então, é muito importante a doutrina da graça preveniente no arminianismo. Nós falamos muito disso, porque para nós, se o homem é totalmente incapaz, então a graça sempre vem primeiro. Por isso que ela é preveniente. Uma graça que vem antes. Né? Mas ela não simplesmente vem antes e o abandona e deixa o homem seguir o seu caminho. Armínio ele é muito claro em dizer que quando o Espírito Santo opera no homem, né, com a sua graça, ele não fica esperando, ele não fica numa posição passiva, esperando para ver se o homem vai usar bem ou não vai usar o poder que a graça gerou nele. Isso não existe. Não existe essa passividade em Deus. Deus ele jamais toma uma posição passiva. Deus ele é sempre ativo, né, em todas as coisas, né? Em todas as coisas que ele faz, em todas as coisas que ele opera, a forma que ele se manifesta, e principalmente com respeito à salvação. Então a graça ela vem antes de qualquer bem espiritual que o homem possa até mesmo pensar. No arminianismo, até mesmo o próprio pensamento com respeito ao bem espiritual, ele se deve já à graça. Então, nós seguimos à risca aquilo que Tiago escreve lá no capítulo 1, né? Todo o bem vem do alto, ele desce do Pai das luzes. Né? Isso é claro para nós. Então, todo o bem espiritual aqui falando, ele vem da graça. Quanto à sua pergunta se o homem pode resistir à graça, isso se deve à própria vontade de Deus. Deus ele quer agir sobre o homem com uma graça que seja resistível. O homem resiste a Deus
né, resiste ao Espírito Santo, como diz a Escritura, não porque o homem é mais forte. Não existe uma queda de braço entre Deus e o homem. Isso é impossível. Deus, ele é onipotente, ele faz o que ele quer do poder que ele quiser. Só que Deus simplesmente decidiu não agir com essa força, né, irresistível. Ele decidiu agir graciosamente. Ele decidiu agir com a sua misericórdia, com a sua bondade, né? E sim, Deus permite que os homens possam resistir. Eu gosto de usar um versículo de Romanos que eu acho que exemplifica bem essa questão, né? Paulo, ele vai dizer assim, né? Lá no capítulo 2 aqui, Romanos, capítulo 2, tá? No versículo 4. O apóstolo Paulo, ele escreve: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter o coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, isso aqui é bem claro no apóstolo Paulo. É a bondade de Deus, é a sua plena misericórdia, é a sua graça que conduz o homem ao arrependimento. Mas Deus, ele permite ser resistido, porque ele quer permitir. Ele quer que seja assim. E aí sim, os homens têm a possibilidade de resistir, não porque são mais fortes do que Deus, e sim porque Deus quer permitir essa possibilidade. E aí nós dizemos assim, no arminianismo: todo o bem, ele vem da graça. Mas todo o pecado, ele vem do homem. E é exatamente isso que nós acabamos de ler no apóstolo Paulo. É a bondade e a tolerância de Deus que nos leva ao arrependimento. É a graça dele que nos leva para o arrependimento. Mas somos nós, é o coração teimoso, impenitente, que rejeita isso e acumula ira. Né? Um coração que se recusa em se converter. Eu também gosto de usar bastante o profeta Oséias, que eu acho que Oséias, ele usou, eu acho que ele usou termos muito claros, né, da escritura, que muito claros, para falar da atuação de Deus sobre o homem. Lá em Oséias, no capítulo 11, vou ler aqui também, são apenas 5 versículos. O profeta diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais se afastavam de mim e sacrificavam a Baalins, e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo sobre o pescoço e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. Eu acho muito forte, porque ele fala que amou, que chamou, que atraiu, que inclinou-se, né, com laços de amor, e eles recusaram. Então isso é muito claro. E, obviamente, eles só conseguiram fazer isso porque Deus o permitiu. Deus fez tudo aquilo graciosamente. Amou, chamou, atraiu, se inclinou, com cordas de amor, com laços ali, tudo, mas de uma forma graciosa, não de uma forma coerciva. Deus, ele não violenta a vontade da criatura, porque ele não quer. O que ele faz é operar na vontade do homem. Armínio diz, né, que a graça de Deus, ela opera no intelecto e nas afeições do homem, e o instiga fisicamente para conduzi-lo ao arrependimento. E Deus, ele opera previamente no homem com a sua graça e inicia a inclinação do coração do homem. É isso que Deus faz. E ao momento que Deus inicia essa inclinação, é aí que o homem pode ou não pode colocar os impedimentos na graça.
com a permissão de Deus, é claro. É aí que ele pode recusar e resistir. E lá em Atos 7, versículo 51, o Estevão ele está ali dizendo: vocês existem ao Espírito Santo. Então isso mostra que não foram meras palavras externas. É uma resistência no coração, é uma resistência interna, porque é o Espírito Santo atuando. Então não é apenas as meras palavras do Evangelho, não é apenas um chamado externo, mas é interno, porque é do Espírito Santo. E a palavra grega ali, antipípto, ela significa lutar contra, opor-se. Então o Espírito Santo ele inicia essa inclinação, e quando ele começa a inclinar o coração do homem para o arrependimento, aí que ele pode lutar contra, né? Recalcitrar, né? Ele pode recusar. E Deus permite. Né? Permite porque quer permitir. E nessa permissão, o homem continua debaixo da ira. E aí que entra a vontade de Deus para condená-lo. Nós vamos encaixar perfeitamente o que o profeta Ezequiel vai dizer. Né? Deus não deseja a morte do ímpio, mas sim que se arrependa e viva. Esse é o desejo de Deus. Né? A mesma força que a gente vê em Paulo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas o que o profeta diz? Não se arrependendo, é certo que morrerá. E aqui nós vemos a vontade de Deus sendo executada, né? É uma vontade condicional, que deseja a salvação, sim, com a sua graça e em Cristo. Não irresistivelmente, não incondicionalmente, não coagindo, não violentando. Deus, ele opera graciosamente, né? E se a gente tem, às vezes, irmãos calvinistas que até podem concordar com isso, e eu fico até feliz quando concordam. É muito bom quando a gente concorda nas verdades da Escritura, né? E é isso que a Escritura nos apresenta. Deus, então, o homem pode resistir à graça? Pode. Com a permissão de Deus, é claro que pode. Sim, exatamente. E o irmão citou Atos 7, foi o que aconteceu ali. Estevão pregou, né, para aquelas pessoas, né, e falou sobre a graça de Deus, e no final, ele no versículo 51, ele fala, né, homens incircuncisos de coração, né, vós sempre resistis ao Espírito Santo, né, vocês são igualzinho aos pais de vocês, né. Essa foi a palavra deles, né? Porque foi a palavra para eles, porque eles pegaram em pedras e apedrejaram Estevão. Eles realmente ouviram, né, a palavra, mas resistiram à palavra, né? E a prova disso é que eles apedrejaram aí, né, Estevão, né? Muito bem. Irmão, vamos falar um pouco sobre a eleição, né? Na realidade, eleição, predestinação, são palavras bem fortes, né, no calvinismo, né? E são palavras bíblicas, né? Você encontra, né, predestinação, eleição na palavra de Deus. Mas como que a remonstrância, como o arminianismo traz resposta à eleição em Cristo? Perfeito. Bom, como o nome diz, para nós, a eleição, então, ela é condicional. O que significa isso? Significa que ela tem um fundamento em Cristo. Para nós, a eleição ela não é sem esse fundamento em Cristo, certo? Isso faz toda a diferença. Quando nós vamos pegar aqui Efésios, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo ele diz assim, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, a gente frisa bastante esse nos escolheu nele, nos elegeu nele. Quem é esse ele? É Cristo, é claro. Então, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Esse nele que a gente pega e faz toda a diferença. É uma eleição em Cristo. Visto que todos os homens estão totalmente depravados, ninguém é especial. Todo mundo está caído pelo pecado de Adão. Então, não tem especial, não tem um grupo especial aqui. Todos são igualmente pecadores, todos são igualmente incapazes. Por isso que Deus enviou o seu Filho para morrer por toda a raça humana, né? Por todos os homens, né? E com isso, a graça de Deus, ela se manifesta salvadora para
todos os homens, como Paulo também escreve lá na epístola de Tito. Ela se manifesta para todos os homens. Paulo também vai falar lá em Atos, no capítulo 17, né? Que Deus ele ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, certo? Com isso, o que discerne, então, o salvo do perdido, o eleito do réprobo? Para nós, é Cristo. Cristo é a diferença disso. É Cristo que traz a diferença entre o eleito e o reprovado, entre aquele que vai ser salvo e aquele que vai ser condenado. Deus faz tudo convergir em Cristo. Visto que toda a raça humana está em pecado, todo mundo igualmente, não tem diferença. Cristo morre por todos e dá sua graça a todos. E é aí que vai trazer a diferença. É pela obra de Cristo que ele dá a sua graça a todos, que ele vai diferenciar um do outro. É a graça que faz essa diferença. Como? Deus dá ela a todos. Aqueles que são conduzidos pela graça ao arrependimento, esses vão ser salvos. Aqueles que recusam serem convertidos, que resistem ao Espírito Santo, esse Deus os entrega a si mesmos. A remonstrância, ela fala sobre isso. O primeiro artigo, inclusive, da remonstrância, ela fala que Deus ele decidiu, no decreto eterno, em Cristo, pelo Espírito Santo, eleger para a salvação ali aqueles que creriam, né? E perseverariam na fé, né? E também na obediência, é óbvio, porque a fé ela gera a obediência, né? E decidiu igualmente manter como separado de Cristo aqueles que recusam, aqueles que se mantêm incrédulos. Então, Deus, sendo soberano como ele é, ele decidiu aplicar a sua misericórdia pela fé, assim como ele também decidiu deixar nos seus pecados, né, que Paulo pode chamar de endurecer, né, os vasos ali da ira, por causa da sua incredulidade, né, perante essa graça de Deus. Então, o que vai discernir é Cristo, porque é a fé em Cristo ou a incredulidade perante Cristo. É isso que vai trazer a diferença. Cristo, por isso que ele é o fundamento da nossa eleição. O apóstolo Pedro também vai falar na primeira epístola, né, que Deus ele nos elegeu segundo a presciência. Isso não é um fundamento do arminianismo. Isso é um fundamento da Bíblia. É o apóstolo Pedro que diz isso, que Deus nos elegeu segundo a presciência. Paulo também fala isso lá em Romanos capítulo 8, que aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem do Filho. Então, é aos que conheceu, a estes predestinou. Nos elegeu segundo a presciência. E aí, que vem ser isso, né? Eu compreendo que essa presciência, ela fala das pessoas conhecidas ali. Ela fala num conhecimento relacional com essas pessoas. Por quê? Mas vamos ter Jesus falando lá em Mateus 7, por exemplo, que vai ter aquelas pessoas que lá no juízo final vão chegar, Senhor, curei no teu nome, expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo. Jesus fala, eu nunca vos conheci. Jesus, obviamente, não pode estar falando do conhecimento geral, porque o conhecimento geral, Deus tem de tudo, né? Nada pode estar fora do conhecimento de Deus. Então, quando ele fala que não conheceu, não pode ser o conhecimento geral. Saber da existência, saber do que eles fizeram, né? Não pode ser nesse sentido. Tem que ser num outro sentido. E aí que nós encontramos a resposta. É um conhecimento relacional. Então, apesar daqueles homens estarem tentando se justificar pelas suas obras, fiz isso, fiz aquilo, deixei de fazer aquilo, foi no teu nome, Jesus ele fala, um relacionamento comigo a gente nunca teve. Eu nunca tive um relacionamento com você. Eu nunca te conheci. Já com os eleitos, este sim, aos que conheceu, aos que de antemão conheceu, a esses predestinou. Essa é a eleição segundo a presciência. Deus tem um conhecimento relacional com eles. Mas como? Como é essa relação? E aí a gente volta no ponto anterior que eu falei, da eleição, né? Aliás, esse é o ponto da eleição em Cristo, né? O que discerne é Cristo. O que faz um relacionamento com Deus? Como que o homem tem um relacionamento com Deus? Por Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade. Ele é o mediador. Então, o que vai gerar ali o conhecimento relacional? Como a gente tem um relacionamento com Deus? Pela graça de Deus. É mediante a fé. É em Cristo. É sendo parte do corpo de Cristo.
Se eu não estou em Cristo, eu não tenho uma conexão com Deus. Eu só posso estar unido a Deus a partir do momento que eu estou unido a Cristo, porque Ele que é o mediador. Sem Ele, eu não me chego ao Pai. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é aí que a gente discerne essa questão. Por que a gente fala, então, que Cristo ele é o fundamento da eleição? Porque quando Deus decidiu, né, sobre isso, na eternidade, na sua eterna sabedoria, nós entendemos então que a eleição ela é um decreto do beneplácito da vontade soberana de Deus, mas com fundamento em Cristo. É Cristo que vai discernir o salvo do perdido, o eleito do réprobo. Não é incondicional, sem Cristo como seu fundamento. É imerecido. Isso aí acho que todo mundo concorda. Ninguém merece ser salvo. Não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos próprios que a gente faz pela nossa força, não é pelo nosso livre-arbítrio, pela graça. É imerecido. Não é pelas nossas obras. Eu gosto de uma frase de Norman Geisler, né? Ele comenta no livro Eleitos Mais Livres que Deus ele não vê nada no homem para poder salvá-lo. Não tem nada no homem que move Deus a querer salvá-lo. Então isso só pode vir de Deus. E o que vem dele? Cristo. É a graça de dele operando em nós. É a graça de Deus operando no homem. É isso que vai fazer a diferença. Como o homem vai reagir a essa graça? Né? Resistindo a ela, lutando, indo contra o Espírito Santo, Deus o mantém na sua incredulidade e este homem é endurecido. Né? Esse homem é deixado no seu pecado. Isso é um endurecimento. Ele é deixado nessa situação. Ele, como diz lá em João 3,36, permanece sobre a ira de Deus. Mas aquele que nada faz, mas a graça de Deus o conduz e ele responde com aquela fé que Deus dá pela sua graça, esse sim é o eleito de Deus. E é aí que nós trazemos essa diferença, né? Cristo como nosso fundamento da eleição. Sim. Meu irmão, então uma curiosidade, né? Tem alguns pessoal que crê, né, na eleição incondicional, eles usam aquele exemplo, né, de que Deus amou a Jacó e rejeitou a Esaú, né? Enfim, como a gente poderia responder satisfatoriamente a essa indagação, né? Apesar que, na minha visão, é algo um pouco desconexo, né, da salvação em si, porque, obviamente, ali Deus, né, escolheu um povo, e isso é fato, Deus escolheu o povo de Israel, né, para levar as suas boas novas, para ver, para ter ali a descendência do Messias, o povo judeu é o povo escolhido de Deus, enfim, para a revelação das suas promessas. Tudo isso eu creio que é claro, através da história do povo judeu e do Antigo Testamento, nós vemos claramente isso, o Senhor chamando Israel de sua propriedade peculiar, né, dentre todos os povos. É por aí, irmão, que a gente pode explicar essa questão de escolher a Jacó e rejeitei Esaú? Com certeza. Dá para fazer uma live inteirinha só desse capítulo, né? É até difícil falar, às vezes, em poucas palavras, porque é bem polêmico, né, esse capítulo, né? Ele traz muitas divergências aí. Mas, assim, quando o Paulo está argumentando ali, eu entendo que ele está mostrando ali para os seus leitores que Deus ele tem toda a soberania para decidir como ele elege ou como ele reprova, como ele escolhe, como ele não escolhe, né? E se ele tem toda a soberania, ele faz como ele quiser, certo? E Paulo vai argumentar, veja, ele chamou ali Abraão e prometeu ali o descendente. Não era Ismael. Deus escolheu Isaac. Mas mesmo de Isaac, ele amou a Jacó e não a Esaú. Quando Paulo está falando sobre isso, ele está usando Malaquias, né? Malaquias 1. E quando a gente lê ali Malaquias 1, nós percebemos que está tratando do povo de Israel. Jacó ali, amando a Jacó, não se resume à pessoa de Jacó, mas sim ao povo de Israel como um todo. Da mesma forma que Esaú não se resume à pessoa de Esaú, mas sim ao povo de Esaú como um todo. E o assunto ali em voga, Paulo está demonstrando ali qual era o povo escolhido pelo qual viria o Messias, né? Ele até começa o capítulo falando
sobre isso, né? Que eles ali, eles tinham, eles falam, né? São israelitas, pertencem à adoção, à glória, às alianças, à lei, o culto, as promessas, os patriarcas, né? Então, essa é a escolha. E ele está mostrando, tá vendo? Você tem tudo isso, patriarcas, alianças, promessas, né? Por quê? Porque Deus, ele não escolheu Ismael, ele escolheu Isaac. E mesmo de Isaac, ele não escolheu Esaú, Edom, né? Ele escolheu Jacó, Israel, né? Da onde vem tudo, da onde vem o Messias, da onde vem as promessas, a aliança e etc. Deus está mostrando essa soberania de Deus de decidir qual dos dois ali escolher para vir a linhagem do Messias. Da mesma forma, Deus ele é soberano para decidir como ele faz com os gentios e com os judeus em si. E ele demonstra, ei, se por acaso os gentios eles creem e eu quero elegê-los, eu quero que eles sejam salvos, e daí? Eu sou o oleiro, eu faço o que eu quero com o vaso. Né? Se eu quero que vocês que têm tudo isso, vocês que não creram, percam tudo isso, né? Sejam cortados, que ele vai continuar, né? Até lá no capítulo 11, e daí? Deus tem essa soberania. E se ele colocou Cristo como fundamento da eleição, e ele pode fazer isso, Paulo está demonstrando essa sabedoria de Deus. Né? Da mesma forma que ele escolheu a linhagem de Jacó, ou seja, o povo de Israel, para ser o povo que viria o Messias, das alianças, das promessas, etc. Da mesma forma, ele escolheu esse descendente, Cristo, para ser o fundamento da eleição da salvação. E é por isso que eles ali poderiam ser endurecidos, né, pela sua incredulidade. E Paulo deixa isso bem claro, que é pela incredulidade. O que os gentios alcançaram pelas obras? Não. Eles alcançaram pela fé. E Israel, ele não alcançou por quê? Porque ele não recorreu pela fé, ele recorreu nas obras. Então, Paulo está demonstrando a soberania de Deus de querer não as obras, mas sim a fé, porque ele quer Cristo como fundamento. E Deus é soberano e pode fazer isso. Eu acho que nós não temos discordância que Deus é soberano. Mesmo quando Paulo vai usar o exemplo do olheiro, ele está remetendo lá a Jeremias 18. O que ele diz lá em Jeremias 18? Se uma nação se volta para mim, eu não vou trazer o mal para ela. Mas se uma nação que mesmo que eu tinha prometido todo bem e ela faz o que é injusto, então toda sorte de mal vai cair sobre ela. Se Deus tem essa liberdade, ele controla como o olheiro, ele pode fazer isso com os seus vasos, trazer a bênção ou trazer a maldição. E isso, mediante a justiça ou a impiedade, da mesma forma ele faz ali com Israel. Vocês são o povo da promessa, da aliança dos patriarcas? São. Mas se vocês tropeçarem na rocha, pela incredulidade vocês são cortados. E os gentios, que não eram povo, agora eles são chamados povo porque eles alcançaram a justiça pela fé. Então Paulo está demonstrando essa soberania de Deus, de decidir que a eleição ela se fundamenta em Cristo. Ela não é por obras, mas ela ali alcança pela fé. Exatamente, né? Isso a gente vê muito ali em Romanos capítulo 11, né? E, enfim, é como o irmão mencionou, né? Dá um programa à parte, né? Falar sobre isso. Mas enfim, e em quinto, né, irmão? O quinto ponto da remonstrância, né? Falando sobre segurança em Cristo, né? Esse sim, né? Também é um ponto aí bem polêmico, né? Porque é interessante e muita gente acredita, né, que não, porque todo arminiano crê que o crente perde a salvação, né? Mas nem a remonstrância falava sobre isso, né? Até a própria remonstrância, ela no seu artigo, quando lá em 1610, né, irmão? Que 1610, isso. Isso, A primeira 1610. remonstrança foi. Isso. Até o quinto artigo que falava sobre a segurança da salvação, tem um determinado momento ali que eles chegam a declarar, né, que tem algumas coisas que deveriam ser acuradas, né, ou pesquisadas melhor na escritura antes justamente de ser passadas, né, com inteira
segurança, né? Tamanha era, assim, essa questão, né? Eita, nós caiu de novo, né? O irmão, mas daqui a pouco ele vai retornar aqui com a gente. Mas só passando, né, irmãos? O irmão já está retornando aqui conosco, né? Os pontos, às vezes, de energia, irmão, né? Deve Enfim, da estar internet. fazendo alguma manutenção por aqui que tá tendo essas oscilações. Peço desculpa. Tranquilo, tranquilo, tá? Mas a live tá bem, né? Enfim, tá dando para entender o irmão bem. Enfim. Vamos lá, irmão. Eu falava, né? A gente comentava sobre essa divergência, né? E até mesmo entre alguns arminianos, né? Hoje, nos dias de hoje, né? Se encontra aí essa questão diferente sobre a segurança em Cristo. Queria que o irmão passasse um pouco sobre o pensamento, né? Especificamente do irmão, sobre a segurança em Cristo. Vamos lá. Bom, como você já mencionou, né, pastor? Realmente, a remonstrância, em 1610, ali no quinto artigo, o último, que ela trata sobre essa questão, o que ela afirma é a própria segurança, né? Ela afirma que aqueles que foram salvos, eles estão seguros, não podem ser arrancados da mão de Deus, que nem as forças do diabo, nem as forças do mundo, desses poderes, podem tirá-lo ali. Mas ela deixa em aberto. Realmente, ela coloca uma cláusula. Mas se a própria pessoa pode, pela sua incredulidade, né, perder ali aquele estado, isso é um assunto que deveria ser melhor acurado. O próprio Armínio, ele escreveu nas obras, ele defende a perseverança, né, e ele coloca também uma nota. Ele diz também, olha, eu tenho alguns textos que me chamam a atenção, que eu tenho uma resposta em favor da perseverança. Ele escreve dessa forma. As obras, o primeiro livro das obras mesmo já fala sobre isso, quando ele trata sobre a perseverança, né? Só procurar lá o capítulo. E ele fala, eu tenho as respostas para isso, mas algumas eu não acho tão boa. Armínio diz isso. Ele não diz que ele cria na perda, mas sim que ele cria na perseverança e que em alguns textos ele achava que a resposta que ele tinha não era tão boa, porque tinham alguns argumentos contrários, e que ele queria que isso fosse melhor analisado. Mas o próprio Armínio, ele defende em várias ocasiões a segurança em Cristo, né? E com isso, pelo fato da remonstrância não ter fechado, esse ponto ele ficou realmente em uma dupla mão. Existem arminianos que defendem a perda de salvação e existem arminianos que não defendem a perda de salvação. Quais são maioria e quais são minoria? Na verdade, eu não me arrisco em dizer. Porque a gente poderia falar, eu acho que a maioria defende a perda, né? Só que, pelo que eu tenho acompanhado, várias pessoas que defendem perda de salvação, na realidade, não têm um aprofundamento no arminianismo. Dificilmente eu poderia chamá-los de arminianos, porque eles não têm consciência da depravação total, da necessidade da graça, da forma da eleição, etc. Então, dificilmente a gente pode chamá-los de arminianos. Nós encontramos ali uma defesa entre os nossos queridos irmãos batistas, né? De uma segurança, da perseverança, né? Entre os irmãos metodistas, que também são arminianos, nós vamos encontrar a defesa normalmente da perda definitiva, né? Da salvação. Esse ponto, então, ele ficou em aberto e a gente gera vários caminhos. E também vai depender de como a gente olha a eleição, né? Nós temos basicamente dois grupos que defendem a perda dentro do arminianismo e dois grupos que defendem a perseverança dos santos, né? A segurança definitiva da salvação. No arminianismo histórico, né? Aquele que acompanha ali a remonstrância, que é arminianismo tudo certinho ali, tudo mais, e que defendem a perda, nós vamos ter, por exemplo, aqui no Brasil, o Carlos Augusto Vailar, que ele defende, né, a perda de salvação, e ele acredita que existe a salvação, digamos, inicial e a salvação final. O homem, ele é salvo inicialmente, mas ele pode cair deste estado e não ser salvo finalmente, né? Então, todos os crentes são salvos, mas nem todos os salvos são eleitos. Esse seria o posicionamento desta visão.
Em contrapartida, nós temos também alguns arminianos que eles já ramificam disso e eles não acreditam numa eleição individual, né, em que Deus elege pessoas em si, mas Deus elegeria somente o corpo como um todo, sem pessoas, sem eleger pessoas específicas. Quem está dentro do corpo é eleito, saiu do corpo, deixa de ser eleito. Mas isso a gente já encontra uma ramificação já ali do arminianismo, não está bem no arminianismo histórico, tá? Já na posição da perseverança dos santos, na segurança definitiva, nós vamos ter aqueles que acreditam que, a partir do momento que Deus salva inicialmente, ele vai conceder uma graça que sempre vai manter a pessoa no caminho. Não que ela seja irresistível, tá? Não é nesse sentido. Mas sim que aquela transformação que a pessoa teve no início da sua fé é tamanha que ela sempre vai seguir no caminho de Deus e nunca vai desviar. E também tem aqueles arminianos que defendem que Deus ele só vai eleger aqueles que, na verdade, começam e perseveram nessa fé. Aqueles que chegam até o fim da sua caminhada, né, que Deus obviamente conhece, aqueles que pela graça iriam até o fim, e é esses que ele elege. Aí aqueles que teriam um início e não perseveram. Esses, na verdade, não foram eleitos, não têm a fé verdadeira e, portanto, nunca foram salvos. Então, nós temos esses dois caminhos também, né? E é muito comum, como o pastor comentou, que achem que o arminianismo defende simplesmente a perda de salvação. E o pior, o que eu vejo, que aí é o pior de tudo, né? Muitas pessoas ficam pela internet aí, naqueles grupos que a gente comentou, achando que o arminianismo perde a salvação 10 vezes por dia, 10 vezes por semana, 10 vezes por ano, né? Não é assim que funciona, né? Não é simplesmente, mesmo os arminianos que creem na perda de salvação, eles não entendem que, eu perdi, agora recuperei. Agora eu perdi, agora recuperei. Se eu pequei, eu perdi, agora recuperei. Não é assim que funciona, né? Não é um vai e vem, não é um ioiô. Né? A perda de salvação, ela só se daria pela incredulidade definitiva. Não é nem aqueles pequenos desvios ou fraquezas que a gente tem no meio do caminho, mas seria somente pela incredulidade definitiva. Seria uma posição parecida com a de Tomás de Aquino, por exemplo, e do próprio Agostinho. Né? Agostinho também vai defender que existem alguns regenerados, filhos que Deus não dá o dom da perseverança, e eles caem, perdem a salvação. Né? A mesma questão com Tomás de Aquino, que vai acreditar que aqueles que resistem à graça e caem em pecados mortais, Deus pode ali não conceder a graça para a perseverança como castigo pelos seus pecados mortais sem arrependimento, né? E eles perderiam a salvação. É nessa linha que esses arminianos vão seguir, né? Igual Agostinho, igual o luteranismo, igual Tomás de Aquino, de que perdem a salvação pela incredulidade. Então não são os pecados que a gente comete periodicamente, né, ou cotidianamente às vezes, né, não são esses pecados que a gente cai no nosso decorrer da vida cristã que vão nos fazer perder a salvação, mas seria a incredulidade, e aquela incredulidade definitiva, aquela que nunca mais crê. Então seria, creu, tem a salvação. Deixou de crer, perdeu a salvação, mas é um deixar de crer definitivo, uma apostasia completa. Enquanto isso, aqueles arminianos que defendem uma segurança definitiva acreditam que a apostasia não é nesse sentido. Ela não é uma perda de fé que cause uma perda de salvação, mas é um afastamento das doutrinas da fé, né? Como o João vai comentar, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Né? Então, é nesse sentido de apostasia. Eles estavam em nosso meio, mas eles não eram do nosso. E aí eles abandonam o ensino da verdade para seguir para o mundo, mas eles nunca tiveram a salvação, nunca foram eleitos. Então nós temos isso daí, só tomar cuidado para não achar que todos os arminianos creem em perda de salvação, e pior, que é uma salvação volátil ao ponto de perder e recuperar e perder e recuperar. Isso não existe no arminianismo. Exatamente, né? E justamente, né,
essa é talvez uma questão que é desconhecida para muitas pessoas, né? Eu, particularmente, eu vou dizer isso, né? Eu creio na perseverança dos santos, mas como o irmão mencionou por fim, né? Eu creio também que existem muitas pessoas que não fazem, não se converteram sinceramente, né? Existem muitas pessoas que só abraçaram, aquela coisa, não, cheguei ali na igreja, tal, se Sem agregou, como raiz. João diz, né? Não estavam em nós, não eram dos nossos, né? Então, assim, é, não é que essa perseverança, né? Uma vez você levantou a mão, aceitou Jesus, é sempre salvo. Não é essa questão, mas realmente a pessoa tomou essa decisão no seu coração, né? Ou ela foi para uma onda, né? Não, tudo bem, tal, tô com algum problema, tal, né? Porque até mesmo, irmão, com pessoas que se afastam de Deus, né? Em que você não vê fruto de salvação na vida da pessoa, você não vê transformação de vida, né? Mas que de repente um dia, não, ela tomou essa decisão, mas você nunca viu uma transformação de vida nela, né? Então, assim, por mais que a pessoa, né, esteve entre nós, participou com a gente, né, esteve na igreja, né, mas nunca ela realmente demonstrou frutos de salvação, nunca ela viveu uma vida regenerada, né, e de repente ela se afasta, né, a pessoa perdeu a salvação. Na verdade, né, Nunca ela teve. nunca fez uma decisão sincera mesmo, não entregou realmente o seu coração de forma sincera. E nesse sentido, ela apenas e tão somente aceitou uma religião, né, ou aceitou um credo de uma igreja, mas aquilo realmente nunca fez parte aí do seu coração, né, irmão? Então, assim, eu tô dizendo algo particular, né? Eu não creio na perca da salvação de alguém que realmente um dia foi salvo, mas tem esse detalhe, né? Que eu creio que realmente é dessa forma, e eu creio que a gente também tem que entender muito, né, por esse lado, né, irmão Tiago? Com certeza, exatamente. Temos que tomar esses cuidados na nossa caminhada cristã, e até por achar que a salvação é algo como se fosse uma ferramenta que eu pego na hora que eu quero, perco na hora que eu quero. Não é assim que funciona, né? É uma regeneração, uma transformação de vida, algo que Deus faz no homem, né, pela sua graça, e que é realmente uma transformação, é uma nova criatura. Não é simplesmente, como o pastor falou, um levantar de mão e um boca para fora, né? É uma É. mudança de vida. E tanto até que, assim, eu já tenho testemunhos de irmãos que deixaram os caminhos de Deus, né? Estavam entre nós, né, se afastaram, Uhum. mas, assim, testemunhos de pessoas que falam, pastor, mesmo no mundo Deus me incomodava, olha, eu não tinha paz no mundo, eu sabia que eu tinha que retornar para Cristo, e enfim, né, não tinha prazer, não tinha nada daquilo, eu estava ali, né, até que um dia eu me reconciliei com o Senhor e retornei, né. Então, assim, não tenho porquê de achar que aquela pessoa era salva, aí ela perdeu a salvação e agora ela retomou a salvação, né. Então, assim, Sim. ela acabou se afastando dos caminhos de Deus, mas o próprio Espírito, né, que eu creio que é o selo de Deus, né, aquilo que nós temos em nós que atesta a nossa salvação, né, que realmente trabalhou no coração da pessoa e ela entendeu realmente e voltou para os caminhos de Deus. Bom, irmão Tiago, foi um prazer muito grande conversar com o irmão, né? O irmão realmente nos trouxe aí explicações preciosas, né, na palavra de Deus e no conhecimento histórico e sobre soteriologia, né? Eu acho que eu penso também muito nisso, muito mais do que você vestir a camisa de um e desvestir a camisa de outro, né? Eu acho que a gente tem uma convicção bíblica sadia, né, baseada na palavra de Deus sobre a soteriologia, sobre a doutrina da salvação tão importante que nós temos na palavra de Deus. Eu creio que isso sim é fundamental para cada um de nós, né? Não é, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não. Eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, mas que cada um possa realmente identificar
e dizer, olha, eu creio nestas verdades da palavra de Deus, né? Eu agradeço demais a participação do irmão aqui conosco. Obrigado, pastor. Eu que agradeço essa oportunidade. Sinto privilegiado, né, realmente, de estar aqui. Espero poder voltar outras oportunidades, quem sabe para falarmos ou de arminianismo, quem sabe de outro tema também, né? Fico muito feliz e grato por essa oportunidade que Deus nos concede. Muito obrigado, pastor, e que Deus abençoe sua vida. Amém. Eu agradeço, irmão. E se o irmão não se importar, tá bem, eu vou passar o telefone o WhatsApp, né, aqui do irmão, né, o 16 2671. Se você gostaria de ter mais alguma informação do Montiago é uma bênção, né? Sempre solícito com a gente, conhecedor aí das questões. Se você gostaria de falar com ele particularmente, enfim, tá aí o WhatsApp dele, você pode entrar em contato. Bom, Thiago, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que Deus a cada dia mais esteja contigo aí na sua vida, no seu trabalho ministerial, né? E cada dia mais estenda a graça de Deus sobre a sua vida. Amém, pastor? Que acima de tudo, nosso Deus seja louvado. Amém? Amém. É isso. Então, você que nos acompanha e não é inscrito ainda, se inscreva no canal, também ative as notificações, né, para que você sempre possa acompanhar aí a conversa com o pastor. É isso. Então, fique com Deus. Até semana que vem com mais uma conversa com o pastor.